Olá, sejam muito bem-vindos a um conteúdo exclusivo e especial da Global Work. Para quem não conhece, a Global Work, ela é uma empresa especializada em gestão em saúde ocupacional e consultoria em segurança do trabalho, sempre comprometida em zelar pelas empresas, bem como para com seus colaboradores, seja com a saúde, seja com o ambiente que eles trabalham, sempre cumprindo com a legislação vigente. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante essencial, que causa bastante preocupação com as empresas, que é uma alteração da NR1 com respeito aos riscos psicossociais. Isso realmente está trazendo muita aflição até mesmo para as empresas e para toda a área de segurança e saúde no trabalho. E para enriquecer a nossa conversa, temos a honra de receber um grande especialista, Gianfranco Pampalon. Ele vai compartilhar conosco alguns insights importantes sobre como as empresas podem lidar nessa situação dessa alteração da NR1, bem como a inserção dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Isso tudo para quê? Para trazer um ambiente mais seguro e mais saudável para os colaboradores. Gianfranco, meu parceiro, meu amigo, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Rodrigo, o prazer é todo meu. Rodrigo, você da Global Work, fico muito satisfeito com essa possibilidade de estar aqui dividindo alguns insights, uns conhecimentos. E só para lembrar, você lembra que há 2 anos atrás, né, em 2022, existiu esse mesmo estresse quando o PGR, né, foi implementado. Verdade. Então as empresas estavam muito preocupadas, tal, essa preocupação eu não tinha, porque várias empresas já implementaram, né, sistemas de gestão. E o que a NR1 fez foi exatamente aplicar um sistema de gestão, um padrão para que todas as empresas possam cumprir isso. Isso não é diferente com os riscos psicossociais, só que o risco psicossocial traz um estresse maior. A maioria dos profissionais da área desconhece esses riscos, né? Então essa é a grande dificuldade, o grande trauma das empresas no momento. Perfeito, Gianfranco. Nós vamos fazer algumas perguntas, né, para o Gianfranco, algumas perguntas que nós elencamos e achamos importante, outras perguntas que até clientes nossos da Global Work fizeram, e dessa forma nós vamos fazer um bate-papo bem oportuno, bem enriquecedor, né, bem convidativo para todos vocês. Então, Gianfranco, uma primeira pergunta, né, até dando entrada no que você falou, né, a respeito de 2022, bem como a NR1, né, é, o que que nós temos que fazer, né, para dar esse passo atrás, né, com respeito à NR1, entender como foi a mudança, né, porque antes não existia a NR1, né? Então, se a Verdade. gente for, né, nós que somos um pouco mais das antigas aí, né, Jean? Então, a gente sempre ouviu muito o NR9, né, que era o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né? E de repente não existe mais o PPRA, né? Ele ficou de lado e entrou o NR1, como você falou muito bem, em 2022, né? Então, por que é importante a gente entender nesse contexto de NR9, PPRA, NR1 2022 e agora, né, 2025, os riscos psicossociais? Perfeito, excelente pergunta. O PPRA, na época, tratava dos agentes físicos, químicos e biológicos somente. Ele era um programa, mas ele não tinha a robustez que nós temos hoje, com essa alteração da NR1, que ela implementa agora sim um sistema de gestão em saúde ocupacional, que ele está pautado em alguns padrões, alguns itens, né, que é identificação, avaliação, controle e monitoramento. Então, nós temos 4 pilares essenciais em qualquer sistema de gestão, mas no de saúde ocupacional, eu tenho que fazer um levantamento de perigos, classificar e avaliar, né, esses riscos, propor medidas de controle e monitorar para ver se essas ações realmente são eficazes. E agora nós temos uma novidade, né? Que além dos agentes que a gente estava habituado, né, os físicos, químicos, biológicos e os ergonômicos, vão fazer parte também os riscos psicossociais. Mas essa alteração da NR1, que vai passar vigia agora, né, mês de maio, ela criou algumas alterações na NR1. Então, por exemplo, como eu avalio a probabilidade de ocorrência de um evento? Então, ela falou, olha, depende do tipo de atividade e da eficácia das medidas que você implementa. Então, o que eu faço
altera a probabilidade de uma ocorrência de um evento. E além disso, ela criou algumas outras. Ela criou também um novo padrão para identificar o que é um perigo. E ela criou também aquele direito de recusa. Sim. O direito de recusa já existia, só que ela põe lá alguns itens que aquele trabalhador que usar desse direito, ele não pode sofrer por ter feito alguma consequência injustificada em função disso. Portanto, um alerta também para as empresas, vocês vão ter que implementar, além do PGR, um sistema de direito de recusa, onde o trabalhador vai ter confiança e não vai ter medo de poder manifestar esse direito. Que, aliás, é uma sistemática maravilhosa, onde você pega o trabalhador, que conhece realmente, né, o meio de trabalho, os riscos, as dificuldades, para ele interferir e, gente, de graça, ele ir lá solicitar um benefício que é para ele, para os seus colegas e para a empresa também. Então, esse arcabouço, né, vai criar uma série de novas medidas que eu acho que o Ministério do Trabalho foi muito feliz, porque o que você falou no começo, além de eu dar um ambiente de trabalho mais seguro, melhor em termos de saúde, a empresa é a maior beneficiada. Quer dizer, o maior beneficiado sempre é o trabalhador, né, que é quem sofre com isso tudo. Mas a empresa vai colher os benefícios se isso for bem implementado, né? Verdade, viu, Jean? Exatamente esse ponto importante, né? E a gente passando por um outro ponto importante, né? Que foi realmente, com certeza, um desespero, né? Como você falou, né? Em 2022, houve ali, né, umas alterações de data, né? Era para ser uma data, mas aí ocorreu a pandemia, né? Do período ali de 19, 20 até 22. E aí se estabeleceu que janeiro de 2022 as empresas, né, deveriam ter, né, o PGR implementado e o PPRA deixaria de existir, né? E agora, né, com respeito a essa mudança da alteração da NR1 para os riscos psicossociais, né, você já citou aí muito bem que muitas das empresas deveriam já estar atentas, né, até já implementando essas ações. Mas que dica você daria, né, Jean, para a empresa que ainda não se percebeu, né, dessa necessidade e qual o prazo, né, para ela poder se regularizar? Nossa, excelente. A portaria 1419, em 27 de agosto de 2024, estipulou que essas alterações que nós comentamos e a necessidade de fazer agora sim, né, integrar no PGR uma avaliação psicossocial. Já estava subentendido antes disso que isso também deveria fazer parte, mas o que essa atualização de norma foi exemplificar, atualizar para isso. E ela deu 9 meses de prazo. Então nós tivemos 9 meses para começar a implementar essas medidas. E ele vence agora dia 26 de maio. Portanto, a partir de 26 de maio, as empresas têm que estar com o PGR rodando. Então ela está passível de, numa fiscalização, ela ser questionada com relação a isso. Mas o artigo 627 da CLT, ela especifica um item interessante, que ela diz: toda NR recém-promulgada, você tem um prazo, que agora é de 90 dias, onde o auditor tem que usar o critério da dupla visita. Ou seja, quando ele vai fiscalizar a empresa, ele pode até identificar falhas ou não cumprimento de requisitos da NR1, onde ele obrigatoriamente vai ter que notificar dano prazo. Então, ele não pode autuar uma empresa dizendo: olha, você não tem o PGR, ou seu PGR não atende o requisito do fator lá de risco psicossocial. Então, ele vai ter que dar prazo e somente após o prazo, se não cumprido, ele vai poder autuar. Então, nós temos um prazo, olha, maio, né? Junho, julho, agosto, final de agosto. A partir do final de agosto, a empresa que não tiver vai poder ser autuada imediatamente. Então, nós temos aí talvez um prazo de mais 90 dias para que, se houver uma fiscalização, você poder correr atrás. Mas eu acho que o tempo está esgotando, né? Exatamente. E você lembra uma conversa que nós tivemos antes, que a gente estava comentando? Isso está gerando um estresse enorme. Então, a gente tem que simplificar o sistema. Perfeito. Eu acho. Não é isso? Você lembra que você falou? Sim. Nós temos que dar ferramentas para que eu possa já. implementar isso de imediato. Com agilidade, né? Com agilidade. E é um processo que vai evoluindo ao longo do tempo. Eu lembro, com relação ao PGR, existiam matrizes muito simples, avaliações. Com o tempo, as empresas foram evoluindo e hoje, né, com a maturidade, uma maior maturidade, a gente chega num padrão evolutivo melhor. Mas o problema é ficar estagnado, não fazer nada. A gente tem que fazer. Exatamente. Não deixar para os 45, né? Do segundo tempo. Exatamente. Sem prorrogação. Se deixar para os 45, talvez não dê o prazo, e aí, infelizmente, né, o empresário vai ser autuado
E o colaborador, né, não vai ter os seus riscos avaliados devidamente, inseridos, né, no PGR, no PCMSO e no ASO, né? Mas realmente essa questão de riscos psicossociais, né, Gianfranco, como você colocou muito bem, né, é uma coisa que gera muitas dúvidas, né? Pergunta até de um cliente nosso, né? Será que esses riscos psicossociais, eles têm a ver com avaliação psicossocial? O pessoal, ele Ah, tá. entende que pode ser o mesmo termo ou algo parecido, né? Ah, Então, eu interessante. fazendo avaliação psicossocial, eu vou estar atendendo os riscos psicossociais ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Perfeito. Excelente pergunta e eu vou fazer até um complemento. Quando a gente fala da avaliação psicossocial, eu tenho que saber que existem os fatores determinantes anteriores que criam os riscos. Então, o fator de risco psicossocial, que é um perigo, quando existem esses perigos na empresa, ele vai poder correr um risco psicossocial. O risco, a gente pode dizer que ele é a consequência de um ambiente que tem o perigo, o fator de risco psicossocial. Então, o risco, a gente pode dizer que é a consequência. E a avaliação psicossocial, a gente pode dizer que elas são complementares, né? O risco psicossocial, onde a gente vai avaliar, o risco, só para a gente lembrar, né? A gente identifica os fatores de risco. Por exemplo, um agente estressor, o que pode causar um problema na empresa? Um excesso de jornada de trabalho, Sim, horas extras excessivas. Então, esse é um fator de risco psicossocial. Se ele é feito de maneira comum, regular, gente, isso vai afetar a vida do trabalhador, vai afetar a habitual e vida. permanente, né? No começo, o trabalhador pode até gostar, dependendo do ramo de atividade, do setor, que ele Sim, falou, olha, eu estou ganhando mais, mas isso vai interferir até com a vida familiar dele lá para frente, e isso causa problema, causa estresse. E esse estresse pode chegar a vir, são estresse crônico, aí a gente está falando do risco, que o sim, risco é a consequência. Mas quando a gente fala em risco, o risco é uma medida, ele é um número. Eu tenho que saber se esse risco é pequeno, se ele é médio, se ele é baixo. exato. Aí eu vou tratar ele em função de quanto mais alto esse risco, a minha hierarquia das medidas de controle vão ter que se concentrar nesses riscos mais altos. E para eu descobrir se esse risco é alto, baixo ou não, eu preciso fazer a avaliação psicossocial. Então, a avaliação psicossocial ela é complementar ao sistema. Eu avalio, Ótimo. então eu identifico os perigos, vejo como isso se insere no trabalhador, isso o afeta, né? E a gente sabe, né, que essa avaliação psicossocial ele afeta não só a saúde mental do trabalhador, como a saúde física, né? Tem fatores Exatamente. que podem alterar esse padrão. Então é importante, a avaliação psicossocial é importante para saber também quando ela é feita de forma individual, porque pessoas diferentes que reagem de maneiras diferentes. Sim. Mas e quando a gente fala de avaliação psicossocial, jogando lá para trás anteriormente, Aham. quando a gente falava da NR 33, 35, Exatamente. ela buscava saber fatores determinantes pessoais que podiam inferir ou interferir na qualidade de trabalho dele. Um exemplo, né, no trabalho à altura é Sim, a acrofobia, né? O trabalhador sim, tem pânico de altura. Gente, isso é um exatamente. fator limitante que vai excluir ele dessa atividade. Sim. Então, para a gente ver, quando a gente fala avaliação psicossocial, são vários setores dentro da psicologia, né? Uhum. Que juntos, Sim, a avaliação junto. Então, a gente pode dizer que todos esses termos são complementares perfeito. para a gente atingir o fim. E o diagnóstico, que é identificar o problema, é para a gente, aí sim, implementar uma medida de controle que vai reduzir, mitigar esses problemas para o Perfeito. trabalhador. Perfeito. Então nós entendemos aqui, né, Jean, que não é por eu ter avaliação psicossocial, né, de colaboradores para atender a NR 33 ou a 35, eu vou estar isento, né, dos riscos Não. psicossociais, né? Então, um item, né, complementa o outro, vai colaborar com o outro em toda essa avaliação, essa mitigação, né? Então, a empresa que entende ou interpreta dessa forma, ela só está com um pedaço do processo, né? A Perfeito. parte inicial do processo ela não conseguiu ainda realizar, né? E a mais importante, né? É um bom começo, mas Não é, não é não o para todo, por é aí, uma né? parte. Exatamente. Então, pensando nisso, né, a gente falou aí sobre prazo, né, sobre as dificuldades das empresas, né? Então, vamos pensar numa empresa que está ouvindo aí, né, o nosso GWCast, né? E ela fala: Puxa, Rodrigo, Jean, quais os passos que eu devo tomar? Eu agora quero me regularizar, eu quero implementar todas essas medidas da NR1, os riscos psicossociais, né? Qual seria uma receita de bolo, né? Para mim Olha, conseguir colocar em prática esses riscos no ambiente de trabalho da minha empresa, né? olha, é difícil a gente dar essa receita de bolo porque ela pode variar em função do tamanho, o tipo de empresa.
Mas o start, o início, como a norma específica, cabe à organização implementar o PGR, incluindo os riscos psicossociais baseados na NR 17, então a ergonomia está junto com a gente, e eu vou fazer um adendo depois da NR 7, PCMSO, que é fundamental. Perfeito. Então, eu tenho que ter uma avaliação ergonômica, tenho que ter uma avaliação preliminar, uma análise preliminar ergonômica, uma avaliação ergonômica do trabalho, onde lá deveriam estar identificados esses fatores, os perigos. O excesso de jornada, o ambiente de trabalho, Certo. excesso de demanda, cobrança por meta, são vários fatores que influenciam. E essa avaliação ergonômica precisava ter inserido esses itens. Então, o primeiro passo é saber que existe esses fatores e esse psicossocial na empresa, para daí a gente poder fazer uma avaliação. Essa avaliação é classificar esse risco. Gente, se essa demanda estressa muito, se ela causa dano, e se for muito grande, eu vou ter que tomar uma medida mais radical e imediata. Para fatores menores, eu posso, ao longo do tempo, tentar reduzir isso aí de uma outra forma. Mas olha, a primeira coisa, então, é eu ter uma análise ergonômica onde identificam esses fatores. Outro fator também que eu considero fundamental é, dentro do PCMSO, identificar se existem problemas de saúde ou até afastamentos baseados em problemas de saúde mental. Ótimo. Imagina só, empresas similares do mesmo ramo, onde uma empresa tem, sei lá, 10% de afastamento ou problemas em si, outra tem 3%. Gente, tem alguma coisa. Gente, será que essa empresa realmente está com problemas maiores? E esse é um indicador. E eu lembro que na NR1, quando a gente fez a alteração, Sim. quando foi feita a alteração, a integração do PGR com o PCMSO é fundamental, porque o PCMSO pode retroalimentar o PGR. Sim. Quando eu identifico, por exemplo, um risco baixo e eu tenho um problema grave de saúde, alguma coisa não foi bem avaliada. Exato. Porque o resultado prático está mostrando, olha, tem gente sofrendo por causa disso. Não só no psicossocial, mas imagina, até com ruído e outros fatores aí. Então é muito importante. Então, é interessante, né, falar da receita de bolo, mas primeiro, olha, avaliar a existência. Lembra que a gente falou, o primeiro pilar de qualquer sistema é identificar. Então, identificar dentro dessa avaliação ergonômica a existência desses fatores. E aí, baseado na avaliação, na classificação, que isso é o grande problema, que as pessoas falam, como eu faço isso, né? Aí depois chegar num valor para a gente poder, aí sim, tratar. Mas é interessante saber que o PCMSO pode muito bem dar um parâmetro da existência desses problemas. Quando você tem um bom médico, uma boa avaliação, às vezes ele não fica só naquela anamnese superficial ou somente da saúde física, mas às vezes ele consegue observar problemas, né, que podem levar. Mas não é obrigação também, a gente fala do médico, conhecer tudo isso. Talvez no futuro próximo a gente tenha protocolos onde esse questionamento pode ser feito para aproveitar já, né, um exame periódico, onde eu posso tentar avaliar alguns indicadores que demonstram problemas dentro da empresa. Perfeito, Jean. Então, se a gente entendeu bem, né, essa questão aí da receita de bolo, né, que está bem comentada aí, é a empresa, primeiro, ter um PGR, né, de 2022, né, então já vai ser aí quase 3 anos, com uma identificação adequada, né, dos riscos, com uma boa avaliação, né, e também que já tenha, né, uma análise preliminar aí da parte ergonômica, também bem qualificada, e além de tudo isso, né, depois ele vai fazer a avaliação na empresa, a avaliação dos colaboradores, é você tentar fazer com que o PCMSO, de uma certa forma, né, e a avaliação médica entre nessa avaliação. Porque é o que você falou muito bem, né? Se a empresa ela faz toda essa avaliação, mas muitas vezes despreza ali, né, a quantidade de CIDs, o que está ocorrendo, né? Talvez, né, o fator ali que você vai colocar, talvez um risco leve, moderado, né? Talvez não seja a realidade atual da empresa, né? Talvez você vai ter que elevar um pouco esse risco, né? Justamente pelo que a empresa tem. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando na sua fala, Gianfranco, e se a empresa ela não tem, né, vamos dizer assim, um controle dos atestados médicos, né? Se a empresa ela não se preocupa muito com esse critério, porque a gente sabe que tem muitas empresas que têm uma boa gestão, né, nessa parte de controle de atestados, documenta, mas a empresa muitas vezes ela usa aquele documento,
muitas vezes para validar, né? Se o funcionário faltou, abonar muitas vezes os dias e outras vezes não, né? Às vezes, o colaborador, né, não apresentou o atestado, não vou abonar o dia. Então, a gente percebe, né, que uma parcela dos empresários meio que não vê o valor que é um atestado médico com CID, né? A gente está entrando um pouco na parte médica, né? Perfeito. Mas é uma parte importante para alertar, né? Os empresários, né? Os profissionais aí de saúde, né? E do trabalho sobre essa questão tão importante, né? Olha, Rodrigo, você falou muito bem. Eu enxergo isso como um desperdício, né? Eu tenho à minha disposição uma série de levantamentos da área médica que podem me subsidiar a tentar implementar não só uma correção de rota com problemas, mas de querer evoluir. E nós temos um problema sério aqui no Brasil, que é a cultura de segurança ainda. E olha, eu vou dizer, eu tenho pena da maioria das empresas, porque o arcabouço jurídico, fiscal, de taxa é pesado. Ser empresário no Brasil não é fácil. Mas a gente tem que entender que as regras do Ministério do Trabalho estão voltadas para reduzir a possibilidade de eu ter um acidente ou um afastamento por problema de saúde, o que é muito bom para a empresa. Quer dizer, eu Sim, reduzo passivos, eu não tenho perda de trabalho, eu não tenho perda de uma força de trabalho importante. E se eu fizer uma coisa bem feita, ao contrário, eu vou ter o resultado positivo disso. sim, Eu vou ter um diferencial de mercado onde eu tenho menos perda. Tal. Então, eu acho que a gente tem que evoluir culturalmente primeiro nesse sentido, né, para a gente buscar isso como um fortalecimento da minha gestão. Gente, é difícil, concordo, ser empresário, uma série de leis, normas, requisitos, gente, é muito pesado. Mas busquem, né, por vocês empresários aí, busquem reservar um tempo para verificar a saúde dos seus trabalhadores, porque isso vai reverter na saúde financeira da empresa. perfeito, Jean, E o perfeito. PGR vai nos auxiliar Com nesse sentido. certeza, né? Então, se não fazia, né, por uma questão muitas vezes, né, de falta de tempo, né, o custo operacional pesado, né, o custo muitas vezes fiscal, né, que estrangula muitos empresários, né, a questão da nova NR1 com os riscos psicossociais vai ser talvez um pontapé inicial, né, para ter uma gestão mais eficiente, né, uma gestão que possa fazer a diferença tanto para o colaborador como poder também gerar, de uma certa forma, indicadores importantes para a NR1, né? Então, é um dado muito importante e que pode realmente ser essencial aí para o empresário, né? Rodrigo, desculpa, mas eu vou até fazer uma Bom, pode interferência fazer, agora, porque é o sempre. seguinte, a gente está falando, mas por que, né? Avaliação psicossocial. Na última década, a gente teve uma média de uns 200 mil trabalhadores afastados por causa de problemas de saúde mental. Com o advento da pandemia, esse número reduziu, é lógico, né? Não tinha muito trabalho, e agora ele vem subindo numa escala exponencial. Agora, em 2033, nós tivemos mais de 470 mil afastamentos. Puxa A gente vida. está dizendo, é um recorde, com tendência de aumentar. A, a, a pandemia foi um divisor de águas, onde as pessoas tiveram, assim, ficaram reclusas em casa, tiveram perdas de entes queridos, amigos, familiares. E o mundo mudou, gente. Hoje ele está mais conectado, né? Você não tem mais Sim, aquela liberdade de falar, agora eu estou livre. sim. Alguém vai te contatar para uma reunião online, uma chamada de WhatsApp. Gente, isso realmente são agentes estressores que estão aumentando. Sim, E a necessidade de a gente ter essa interferência hoje, tentar reduzir esse impacto, porque é o fator de saúde que mais afasta trabalhadores agora. E com esse viés de aumento, gente, se a gente não fizer alguma coisa agora, a gente vai ter, olha, mais de 10, muito mais de 10% de trabalhadores afastados por causa desse requisito. É um problema perfeito. que a gente está antevendo e a gente tem que começar a planejar e estancar isso agora. Exatamente, né? E aí dá vários desdobramentos, né? Porque a gente está falando só na questão do atestado médico, né? E quando o colaborador fica, adoece, né? Você tem aí toda uma problemática, né? Do afastamento desse colaborador, o encaminhamento dele para o INSS, né? Depois, uma possível, né, demora, né, desse colaborador poder voltar ao mercado de trabalho, readaptação, recolocação dele Olha aí. e a gente pega um aspecto, né, talvez de uma doença, né, como uma lera, uma DORT, alguma doença, que a pessoa às vezes fica um período afastado, depois ela consegue se tratar, melhorar, colocar numa outra atividade ou uma melhoria, né, na empresa para que ela coloque. Agora, se a gente pega uma pessoa que tem essa parte mental afetada,
né? Quanto tempo se demorará, né, para ela poder retornar ao mercado de trabalho? Quantos meses ou anos, né, isso vai afetar, né? Olha, além do que, para ele ser afastado, ele deve ter passado um período com um estresse crônico que influenciou no rendimento dele na empresa. Então a empresa foi prejudicada durante essa maturação da doença e depois com o afastamento. Então é um prejuízo para a empresa, é um prejuízo para o trabalhador e para a sociedade, né? Porque o INSS assume esse encargo que todos nós pagamos. A gente podia estar gastando esse dinheiro em melhorias aí para o país e a gente está fazendo aí, infelizmente, gastando, né? E socializando esse custo. Exatamente. E você colocando bem, né, que é um índice que só está aumentando, então a tendência vai ser uma aumenta constante, né? E alguém vai ter que pagar essa conta, né, de tantas pessoas doentes e afastadas, né? Então, uma parte vai ser nós cidadãos, né, que de uma certa forma Somos contribuintes. contribuintes e remuneramos a máquina que hoje existe, né? E o próprio empresário, né? Porque se for realmente constatado que no PGR existia lá, né, um risco psicossocial e não foi tomada, né, nenhuma medida no plano de ação, né, ou não foi feita uma avaliação devida, e no PCMSO foi colocado também esse risco psicossocial, no ASO também foi colocado esse risco psicossocial, e o funcionário se afasta, né? Então, uma parte desse ônus todo, quando esse colaborador se afastar, vai afetar, né, o FAP da empresa, o SAT da empresa, né, que vai gerar ainda um imposto muito maior para o empresário pagar, né? Olha, uma dica então para o empresário agora. Olha, para você não ter passivos maiores, pode ser chato, pode ser trabalhoso a princípio, mas é um investimento que você vai ter um retorno. Então, deixar de fazer é um grande problema, porque você vai ter trabalhadores afastados, trabalhando mal, e aí vem todo depois os problemas administrativos, trabalhistas, previdenciários. Gente, um monte de problema. E, vou falar mais um fatorzinho aí. Deixar de cumprir norma é um problema, né? Você pode ser autuado, tal, e a gente vê. Exatamente. Outra pergunta agora de um cliente também, Jean, é qual a dificuldade para a gente então avaliar e medir esses riscos psicossociais, né? Porque você falou dos riscos físicos, químicos, biológicos, né? Então, qual o conceito desses riscos, né, na matéria de avaliar e medir, e por que o risco psicossocial é diferente, né, desses riscos que a gente está mais conhecido, né? Tanto nós da área Perfeito. de saúde e segurança do trabalho, né? O pessoal do SESMIT, das empresas, por que difere tanto, né, essa Olha, avaliação e medição, né? quando você falou do PPRA, a gente já tem um histórico de avaliação de agentes físicos, químicos e biológicos. Então a gente sabia, tinha parâmetros, tinha os limites de tolerância, a gente sabia avaliar isso e a gente sabe fazer. O ergonômico também, ao longo do tempo, né, muitos estudos, muitas ferramentas de avaliação, então a ergonomia também estava num crescente. Quando a gente fala de um fator novo, psicossocial, a gente precisa estudar muito isso aí, avaliar esse contexto, sabendo que já existia, mas a gente não sabia como avaliar isso. E ao longo do tempo, né, algumas legislações foram sendo implementadas, né, para poder fazer isso, e é um problema. Então, o que a gente faz? A gente sabe, por exemplo, que a gente tem uma ISO 45003, que ela trata exatamente de avaliação dos riscos psicossociais. Então, ela dá uma metodologia, ensina algumas ferramentas que a gente pode utilizar para poder fazer essa mensuração, né? Como é que eu classifico isso? Então, ela dá dicas, né, de falar o que são fatores estressantes, fatores de risco psicossocial e algumas ferramentas que são estudadas, né, cientificamente comprovadas, né, e eu posso fazer esse levantamento. E esse tipo de medida, esse tipo de ferramenta, ela varia em função da empresa, tipo, tamanho, modalidade. Pensa só, uma empresa que trabalha com vendedores. Sim, O risco de estresse é diferente de uma indústria, né? muito maior, Na né? indústria eu posso ter talvez um trabalho monótono, Sim, repetitivo, com ruído, eu trabalho em pé, cobrança também de produção, a máquina que quebra, mas com relação a alguém que trabalha com venda, eu vou ser cobrado em termos de quantidade de venda, a minha produtividade, pressão, né, por resultado. prêmio, pressão e hoje em dia, uma coisa que é muito séria, é medo do desemprego. Será que eu não Sim, estou chegando num nível que a empresa quer que eu tenha, eu estou correndo o risco de perder o emprego? Gente, com inflação alta, um mundo muito louco aí que está acontecendo, então as pessoas ficam muito preocupadas, né? Então isso são fatores estressantes realmente. uhum. Então como fazer essa avaliação? Na receita de bolo. Primeiro identificar.
preciso saber se existem. Gente, eu tenho uma empresa onde eu não tenho excesso de horas extras, eu tenho lideranças comprometidas, que sabem ouvir o trabalhador, eu tenho um padrão de convívio interpessoal na empresa, amigável. Gente, eu começo a ter uma empresa saudável, né? Puxa vida, talvez eu não precise gastar tanto, investir tanto nessas avaliações, porque eu já estou identificando que a empresa está num bom caminho. Mas o contrário e é difícil porque a gente está lidando com pessoas, né? Setores da mesma empresa podem ter interferência de seus líderes, que podem afetar essa percepção, né, de ser valorizado ou não. Então é um problema complexo. Diferentemente de antes, quando a gente tinha parâmetros, Sim. mas com o estudo a gente sabe, existem ferramentas, várias ferramentas, e que nem a gente comentou no começo, né? Sim. No princípio, agora no começo, gente, vamos usar uma ferramenta mais simples, vamos usar uma Ótimo. sistemática mais fácil da Objetiva, gente, né? objetiva, a gente vai enxergar e vai chegar num valor que ao longo do tempo, e isso é outro grande fator, né? Outro pilar dos sistemas de gestão de saúde ocupacional, que é rodar o PDCA. É um sistema de Isso. melhoria constante. O meu medo é empresas hoje quererem ir para um padrão hard, quererem fazer o melhor, e elas vão sofrer e vão errar. Então, o processo, outra coisa, né? O processo de melhoria de fatores psicossociais, ela influencia no treinamento, orientação, Palestras, né? palestras, código de conduta. Eu tenho que estar capacitando as pessoas, meus líderes. Então, isso é um processo. E é difícil você conseguir isso de uma hora para outra. Então, eu acho que para as empresas não entrarem num estresse, falar, olha, faça um cronograma Ótimo. e um degrau de cada vez, para não ter perigo de você cair dessa escada aí, Com não é? certeza, Jean. E agora falando um pouco, né, sobre as empresas que são dispensadas do PGR, né? Então, sim. em 2022, né, Perfeito. a gente teve essa questão, né? Então, as empresas ME, EPP, grau de risco I2, foi essa pergunta de um cliente também, né? Serão obrigadas a contemplar os riscos psicossociais, né? Então, é uma dúvida de um cliente, né? Olha, a resposta vai ser dúbia, porque ela vai falar sim e não. Por que não? Primeiro, porque no PGR eu não vou precisar fazer, como eu não tenho PGR. Sim. Mas essa empresa não está isenta de cumprir outras normativas e outros requisitos específicos. A NR17 fala que, independente do tamanho da empresa, modalidade, ela vai ter que fazer uma avaliação ergonômica. Perfeito. Ou uma análise ergonômica, ou uma avaliação ergonômica e tal. Então ela vai ter que fazer. E lá devem estar incluídos fatores psicossociais. Então ela vai identificar e tentar tratar, porque isso causa problema para a saúde. E tem outras coisas também. Um dos fatores psicossociais, que eu falo, um dos perigos, um dos fatores de risco psicossocial, são as modalidades de assédio, né? Assédio sexual, Sim. moral, outras formas de violência, que a empresa é obrigada hoje a ter um. Ela é obrigada por lei, né? No programa Mais Mulheres, todas as empresas têm que fazer isso. Então ela tem que ter, primeiro, um código de conduta. Quer dizer, o que é, o que pode, o que eu posso fazer, até onde eu posso chegar. Depois, todas as empresas, independente do porte e tamanho, tem que ter um canal de comunicação onde essa denúncia tem que chegar à direção da empresa, de forma velada, com sigilo, né, para não expor essa pessoa que está fazendo a denúncia. E eu tenho que ter uma tratativa. Cara, independente dela ser MR e tal, ela não vai ter que fazer o PGR, mas ela vai ter que tratar esses problemas. E se ela, por acaso, tiver CIPA, uma empresa de grau de risco 1 e 2, dependendo do tamanho, ela vai ter que ter CIPA. A CIPA vai ter que ser a Comissão Interna de Prevenção de Incidentes e Assédio. Então, ela vai ter que, essa CIPA dessas pequenas empresas, desde que tenham um número suficiente para ter uma CIPA, elas vão ter que treinar os seus membros da CIPA a orientar os trabalhadores sobre os problemas do assédio. Então, o membro da CIPA não vai interferir, não vai avaliar, não vai fazer denúncia. A função da CIPA nesse quesito é orientar, mostrar que existe, como são as formas de assédio, de outras formas de violência, porque além do assédio sexual moral, nós temos, por exemplo, o etarismo, né? Sim. Temos o racismo, Sim. tantas coisas, capacitismo, Sim. bullying e tantas coisas que podem acontecer. Então isso vai ter que ser mostrado e falar, olha, isso aqui, olha, até esse limite a gente, não, passando esse limite não se aceita, e os trabalhadores poderão sofrer sanções administrativas, e tudo isso justificado, né? Porque a gente quer um ambiente de trabalho saudável e que ninguém sofra em função desses problemas. Então é interessante, mesmo a empresa
não sendo obrigada no PGR a fazer o PGR, ela tem sim responsabilidades com relação a alguns desses fatores. Então é importante a empresa que tem, né, essa graduação de risco 1 e 2, e seja o ME ou EPP, ele está atento, né? Ele não pode já vincular 2022 como não foi obrigatório, como é uma atualização, né? Muitas vezes ele pode pensar, é uma atualização, eu não vou, né, inserir esses riscos psicossociais, né? Então ele deve estar atento à NR17, ele Perfeito. deve estar atento a todas essas medidas, né? Lembra que a gente comentou o PCMSO, talvez identificou ali um problema, né, do CID-7, ou um Exato. problema de saúde mental, falou, poxa, esse é um indicador que eu estou tendo um problema. Será que tem nexo? Isso foi Isso, gerado dentro da empresa? Vamos avaliar. Independente do tamanho da empresa, eu tenho que fazer isso. exatamente, né? Então não está isento, né? Não. Talvez, Sim e não. talvez o cliente até gostaria, mas ele tem Sim. que repensar, né? Uma outra pergunta, Jean, é quais as ferramentas de medição dos riscos psicossociais que a área de segurança pode utilizar para avaliar esse risco, né? Então, a gente vê que existem, como você citou algumas vezes, né, algumas ferramentas, né? Mas não há um padrão, né? Não. Então, como a gente vê talvez algum outro tipo de avaliação, as próprias NHO, né, muitas vezes ajudam Exato. muito, né? Ah, tem um padrão, um critério, né? Então, por que que não foi implementado isso, né? Que de uma certa forma facilitaria, né? Tanto para as empresas, né, de gestão, como o próprio SESMIT, né? Os profissionais da área de segurança, engenharia, né? Os médicos do trabalho e outros profissionais terem esse padrão referendado, né? Perfeito. Pelo Ministério do Trabalho, né? Perfeito. Olha só, existem algumas sistemáticas, que nem eu falei, por exemplo, a avaliação do PCMSO e vem indicadores. Olha, eu estou numa curva ascendente ou descendente com afastamentos, problemas de saúde mental. Poxa, isso é um indicador. Observação. Os líderes observam seus trabalhadores se tem mudança de comportamento, eles começam a avaliar. Fatores importantes também são o absenteísmo, gente. Começa a ter falta excessiva, Exatamente. sem justificativa. Será que é um problema de saúde mental que está afastando esses trabalhadores? Então, outra coisa é entrevista. Pô, RH, se ele tiver, ou líder, conversar com o trabalhador. Gente, um líder que ele é genuíno na preocupação, ele consegue identificar esses fatores. Sim. Olha só, imagina, eu sou um gerente de manutenção da minha empresa É, e percebo que a minha equipe agora, mudança de comportamento. Aquele cara que era alegre e tal, começou a ficar mais quieto. isso. Poxa, eu vou procurar. Introvertido, né? Poxa, ele virou introvertido, um cara que era o mais divertido da turma, É, algum problema. Pode ser que seja dentro da empresa ou fora. sim. Problema familiar. Mas cabe a esse líder ter essa percepção de preocupação genuína, Uhum, verdadeira, porque o trabalhador vai entender isso, né? Quando ele fala, sim. pô, qual é o problema? Pô, eu estou notando que você está. Talvez ele na primeira vez Não ele vai não vai. falar. Mas, sabe, quando ele perceber que existe essa preocupação, as pessoas que têm problema, elas querem extravasar, né? Isso. Então, olha, então, a observação, a conversa, talvez um checklist. Eu lembro que a gente estava numa reunião conversando, pô, e se a gente soltasse um checklist para todos os trabalhadores, fantástico. Gente, depende do tamanho da empresa, isso fica quase inviável às vezes. Exatamente. Então, vamos avaliar, vamos criar esse checklist, que isso vai ficar dentro do ASO. Então, é a oportunidade Sim, dele fazer aquela resposta. Comitês, um sim. comitê multidisciplinar dentro da empresa. Imagina, o RH chama alguém da manutenção, ou da produção, do transporte. Olha, vamos reunir, pô, o que vocês acham? Olha, o clima da empresa não está bom. O clima não está bom. A gente sabe que naquele setor X aconteceram algumas discussões, brigas. Poxa, o chefe, nem sempre o líder é o responsável, mas Aham. pode ser fator de. Por exemplo, quando eu tenho um excesso de jornada, se ela for específica, pontual, né? Ok. Mas se ela, através do tempo, ela se mantém, aí eu tenho um problema de gestão de liderança no nível estratégico. Sim. Gente, está faltando trabalhador para isso. Uhum. Ou a minha, a minha produção não consegue entregar o serviço, aquele produto em tempo hábil, gente. Não sei se é a máquina, se é mais gente, então esses fatores têm que ser avaliados. Quando eu tenho um comitê multidisciplinar discutindo isso, fica muito bom. Então a gente consegue aí, olha, com várias pequenas ferramentas simples, Uhum. identificar. E o importante é que a gente tem que registrar isso, né? Todas essas reuniões registradas, imagina um médico do trabalho poder participar eventualmente de uma reunião dessa e falar, olha, eu estou tendo uma percepção de que estou notando as pessoas mais tristes ou mais reclamando mais.
É um sintoma de que algum problema tem. Gente, vamos identificar o problema, o diagnóstico é esse, e tentar resolver. Então existem outras ferramentas também, né? Que além do que eu falei, né, da reunião, comitês multidisciplinares, a observação do trabalhador, são ferramentas que, algumas, né? Tem a DASS, DASS, que ela, e ela chama DSS 21, são 21 as questões que são feitas. Sim, Tem uma metodologia britânica da HSN também, sim, tem a de Copenhagen, que também é famosa, muito utilizada pelos psicólogos. Então existem ferramentas e a gente vai ver a necessidade. perfeito. Por isso a importância dessas empresas buscarem uma assessoria ou uma consultoria de alguém que sabe identificar esse diagnóstico e oferecer o melhor serviço. Ferramentas existem, né? Então a gente sabe que são várias que podem ser implementadas e em função do tamanho da empresa, né? Perfeito, perfeito, Jean. Então, não existe, né, um modelo, né, uma forma de medição, né, de uma certa forma já imposta pelo Ministério do Trabalho. Isso está a critério de cada empresa, não há um padrão nisso, né? E justamente pela sua resposta, né, pela tipo da empresa, tipo da atividade, o tamanho do negócio da empresa, a complexidade que é a atividade muitas vezes fabril da empresa. Então, tudo isso cabe uma boa avaliação, né? Seja da área de saúde e segurança do trabalho, seja da consultoria que vai prestar esse atendimento, né? Então, se a empresa ela conseguir ter esses profissionais que vão fazer isso de uma forma assertiva, né? Ela vai conseguir prosperar e atingir aí os objetivos necessários, né? Olha, só fazendo um complemento, a NR1 já dizia, né? Cabe à organização definir as ferramentas, né? Que você... Então é uma opção da empresa. Perfeito. Então ela vai definir isso aí. Eu lembro que uma vez eu ajudei um amigo numa consultoria, uma grande empresa de papel e celulose, ela escolheu o método da Bulltie, né? A gravata borboleta para definir isso aí. É que ela quis esse sistema. Então, esse sistema ele tem uma patente que hoje está com uma empresa holandesa, você tem que usar um software próprio. Sim. Ela quis esse sistema robusto, trabalhoso, e ela é muito boa para avaliar também causas de acidentes. Então, mas foi uma opção da empresa. Sim. Ela escolheu o caminho mais duro, foi mais demorado, mais lento para implementar, custou caro, mas foi escolhendo a empresa. Perfeito. Ela estava já madura o suficiente para entrar nisso aí. Agora, se alguém escolher uma ferramenta complexa, vai sofrer, vai patinar e não vai chegar no resultado que a gente gostaria. Exatamente. Então, apesar de não existir um padrão, um modelo, né? Tem que fazer uma boa escolha, né, Jean? Tem que fazer uma boa escolha, uma escolha que vai atender a NR1, principalmente maio, aí que se aproxima, né? Estamos muito próximo, e procurar fazer uma escolha que não vai ter uma demora muito grande de implementação, uma dificuldade muito, né? E que vai impactar em todo esse trabalho, né? Olha, o que você falou, Rodrigo, é fundamental. Não crie dificuldade nessa fase. Não vai fazer a Bulltie agora. Vamos usar uma ferramenta Deixa mais para frente a Bulltie. Factível, e que eu vou chegar num resultado que é o primeiro passo. Então, a corrida, a largada vai ser agora. Sim. Então, eu não quero chegar aos 100 metros, né? Imediatamente. É um prazo, né? Perfeito, perfeito. Não há pressa, né? Isso. Para você querer fazer o melhor. O melhor sempre é bom, né? Mas talvez algo que seja, que atenda, né? E depende muito da maturidade da gestão da empresa, a maturidade em termos da área de segurança e saúde. Empresas, as pequenas vão sofrer muito, então elas vão depender demais de consultorias externas. Todas acho que vão depender de uma certa forma, né? Por isso que você estava até comentando, né? Olha, aqui na sua empresa eu quero ter uma série de ferramentas referendadas por psicólogos, eu quero ter coisas assertivas. Parabéns, esse é o caminho. Perfeito, perfeito, Jean. E falando ainda em PGR, né, e agora com os riscos psicossociais, né, na própria 2022, né, e até no passado, no PPRA também, falava-se muito no tal plano de ação, né? Então, o plano de ação é uma coisa que já existe, né? No próprio PDCA você tem planos de ações, né? Só que, pelo que eu me recordo, né, há uma dificuldade grande, né? Às vezes do empresário ter tempo, muitas vezes, para ler esse plano de ação, às vezes implementar o plano de ação. E aí entra também numa parte delicada, que é muitas vezes, né, o quanto que a empresa tem de recurso para investir em determinado ano, né? Às vezes é colocado ali uma boa avaliação, vários itens importantes, né, que impactam tanto para a empresa como o colaborador, mas o plano de ação é muito bonito, né, muito bem desenhado,
mas muitas vezes ele não é implementado, né? E no PGR a gente tem também o plano de ação de 2022, assim como no PPRA, que muitas vezes segue essa sequência, né? De você ter lá várias ações, várias medidas importantes, com responsabilidade e prazo, né? Mas e agora com a entrada dos riscos psicossociais, né? Qual o impacto vai ter um plano de ação, né? Por exemplo, de uma atividade, né? Ou de fatores de riscos psicossociais, que muitas vezes a empresa tem lá medidas, né? Para fazer no plano de ação, e ela muitas vezes pensa lá no PPRA, pensa no PGR, ah não, isso aqui eu posso deixar para mais um pouquinho mais para frente, ah, isso aqui não é tão importante, ah, eu tenho que investir naquele maquinário, ó, colaboradores acabaram saindo, eu vou deixar para depois isso. Será que é possível, Jean? Olha, está acontecendo com o PGR agora, por exemplo, né? A gente sabe que um dos fatores mais autuados pelo Ministério do Trabalho por não conformidade, né, é o atendimento do plano de ação. O plano de ação não é uma vontade, não é um princípio, ele é um plano de ação. Eu tenho que ter prazo, eu tenho que saber o que eu vou fazer e quem vai ser responsável pela sua implementação. Então, um bom plano de ação fala, olha, é o RH junto com o médico do trabalho, é poxa, se uma dessas medidas do plano de ação é fazer um treinamento, uma capacitação de liderança, para eles entenderem que o impacto da forma como eles transmitem uma ordem pode impactar no trabalhador. Então, isso é muito importante. Então, existem maneiras de eu conseguir melhorar essa melhoria, né, no ambiente de trabalho baseado nos requisitos. Por exemplo, se eu tenho vários riscos psicossociais elevados, gente, esse daí vai ter que ser prioritário. Eu vou ter que tratar esses primeiro. Então, a grande vantagem de um sistema de gestão é exatamente esse. Eu priorizo os mais relevantes, os mais altos. Gente, então eu começo quando eu falo priorizar, é recurso, tempo, financeiro, naquele que é o mais alto. Os outros eu posso implementar medidas menores, eu vou deixar ela para uma próxima etapa. Então, a beleza de um sistema de gestão é exatamente essa. Priorizo os mais altos. Agora, se você identificar um risco alto, colocar um plano de ação, deixou lá ao longo do tempo, você teve dois prejuízos. Aquilo maltratou o trabalhador, isso vai influenciar na dinâmica, no rendimento desse trabalhador, na performance da empresa, e em caso de fiscalização, você vai ser autuado. Então, você vai sofrer duas vezes. E a autuação, ela não te dá a isenção de não precisar fazer, né? Apesar de você ser autuado, você vai ter que fazer de novo, senão você vai ser autuado novamente. Perfeito, perfeito. Realmente é um problema, né? Então, se muitas vezes a empresa ela talvez deixe esse segundo plano, né? Ou só vê uma importância genuína quando o fiscal, né, muitas vezes vai na empresa e vê que existe um plano de ação com várias medidas, né, mas que não foram adotadas, que não foram implementadas, né, com o risco psicossocial, né, isso daí vai afetar muito mais o negócio, né? Agora a gente entende também, né, que o empresário muitas vezes, ainda mais quando não tem uma área de segurança do trabalho interna, às vezes ela tem uma gestão de saúde ocupacional e segurança de trabalho externa, né? Então, muitas vezes ele entende que essa demanda está com essa empresa, né? Então, é muito bom a escolha, né, desse prestador, porque muitas vezes você vai ter o prestador que vai fazer uma excelente avaliação, vai colocar todas as medidas, vai implementar ali um plano de ação que pode ser discutido com o empresário, com o RH, outras vezes não, né? Às vezes ele coloca e o RH ou a diretoria não tem tempo, né? Tem uma atividade corrida e não lê aquele plano de ação e só vai ter ciência, né, quando vem o auditor fiscal daquele plano de Exato. ação, né? Então, uma boa escolha eficiente, o que eu vejo, né, é de justamente ter uma consultoria ativa, né, que possa lembrar daquele plano de ação, que possa compartilhar ideias, né, traçar juntos soluções, né, para que os, né, eventos aí que forem realmente mais severos, mais graves, né, possam, como você colocou bem, né, Jean, não tem um prazo muito longo, né, para você colocar em prática. Tem que ser, né, de uma forma mais rápida e os outros você vai, de uma certa forma, avaliando tempo a tempo, entendendo como que a empresa está, o momento da empresa, né? Mas tem que alguém fazer esse papel, né? Acho que esse é o ponto. Olha, imagina, eu não tenho verba para fazer mas eu vou ter que fazer alguma coisa. Então eu tento uma medida que seja minimamente eficaz, mas
dentro do meu padrão financeiro, se bem que você vai sofrer as consequências caso você não consiga implementar. Mas é importante fazer. E a Sim, ideia, né, de um sistema de gestão é exatamente isso. Olha, começa a trabalhar. E é um processo contínuo. sim. E o problema é da largada, é começar. Agora, qual a melhor medida? Gente, às vezes são medidas muito simples. Às vezes. São medidas simples, de baixo custo, que Perfeito, você consegue já melhorar o ambiente de trabalho. Isso não vale só para aspectos psicossociais, serve para trabalho à altura, perfeito, mitigação de ruído e tantas outras coisas que a gente consegue, né, com medidas às vezes simples, né, reduzir esse perfeito. risco. Alguém vai ter que ficar Eu- atento a esse plano de Isso. ação, Eu não né? quero simplificar demais também, né? Que às vezes ele demanda um problema maior, né? Sim, perfeito, Jean. Agora uma próxima pergunta, né? Falando do outro lado da moeda, né? Acho que até agora a gente falou muito dessa questão das dificuldades, né? Das ferramentas, né? De medição, né? O prazo, né? Que realmente é um prazo que pode ser feito, mas também não é um prazo muito longo, né? Mas e os benefícios, né, Jean? Quais os benefícios de nós implementarmos dentro de uma empresa os riscos psicossociais, né? E toda essa gestão em saúde mental, né? De uma forma avaliativa, né? Com plano de ação integrado, né? Então, o que que o empresário ali, né? Ou o setor de SESMIT, ele vai ter como um benefício, né? Nesse sentido. Gente, excelente pergunta, Rodrigo, porque eu acho que na hora de você mostrar a importância de um item normativo, esse é o melhor de todos. O que acarreta fatores psicossociais dentro da empresa? Ela compromete primeiro a saúde física do trabalhador. Esse trabalhador vai ter problema de sono, esse trabalhador vai ficar mais irritado. Sequelas, gente, problema, pode aumentar a pressão arterial desse trabalhador, um monte de outros problemas, até de dor na nuca, problemas de Ler e Dort que são acentuados pelos fatores estressantes. Gente, então isso é um problema que dificulta a empresa. Taxa de absenteísmo alta, retorno ao médico, remédios para compensar isso tudo e uma diminuição da produtividade. Isso afeta a minha produção. Quando eu falo produção, não é só entregar aquele produto, é entregar um serviço, é um atendimento que é mal feito, porque uma pessoa não está feliz. Então, tudo isso interfere. Então, qual é a vantagem? Exatamente o oposto. Gente, eu tenho um ambiente de trabalho saudável, tenho menos afastamento, menos absenteísmo, eu tenho uma equipe mais feliz e ela vai entregar melhor. Quer dizer, é um dispositivo que a gente fala de competitivo, de vantagem Perfeito, competitiva da empresa, que vai ter esse trabalho sendo revertido em termos de produtividade. Quando eu falo produtividade, mais lucro para a empresa. perfeito. Mais lucro para a empresa, mais trabalho para o trabalhador, mais satisfação. Se eu consigo recompensar, reconhecer esse aumento de produtividade com benefício para o trabalhador, gente, agora é um ciclo de melhoria contínua de um bem-estar. Em italiano, em benessere. Gente, eu estou melhorando aquele ambiente de trabalho. É um ambiente que eu quero trabalhar, eu gosto de trabalhar. Gente, isso poucas empresas fazem isso hoje. Mas as que Verdade. fazem, a gente sabe, as líderes de mercado, elas conseguem implementar uma sistemática que dão todas essas vantagens. Então, Perfeito. incentivos, melhoras de ambiente de trabalho. E eu tive a oportunidade, agora como auditor independente também, visitar muitas empresas. E eu Que vi, legal. e eu vi empresas que são líderes de mercado, que além dela ter a melhor tecnologia, se for para mineração, se for para etanol ou celulose, para pessoa, elas enxergam esse trabalhador como um ativo importante. Então elas querem o bem-estar desse trabalhador. Olha, isso vai desde um bom café para o trabalhador, Olha só. uma pausa estabelecida, uma vantagem para fazer o trabalhador chegar e voltar para a casa do trabalho, vantagens, gente, prêmios por boas práticas, né? Geralmente a gente encontra fatores estressores quando eu começo a punir trabalhadores que não atingem meta, mas ao contrário, eu começo a premiar aqueles que têm bom desempenho, mas assim, não só em termos de entrega, em termos de clima, ele consegue manter aquele clima, né, harmonizado, um líder que sabe ouvir o trabalhador, isso tem que ser recompensado, mostrado, né, para aquilo virar um benchmarking até. Então, a grande vantagem que eu vejo é não só, né, no fator psicossocial, quando eu consigo reduzir também a probabilidade de ocorrência de acidentes e doenças,
que elas são fatores estressores Sim, também, né? Eu sim. estou exposto a ruído, isso aumenta o meu estresse, que pode virar um estresse crônico baseado em outros fatores, né? Então eu consigo ter uma série de vantagens competitivas de mercado, olha só, e a satisfação, né? De você que é empresário, ter uma empresa onde o pessoal está feliz, Perfeito, né? E isso repercute no mercado, né? perfeito, perfeito. Isso repercute. Então a gente percebe aí, né, Jean, que os benefícios, né, de implementar aí toda uma gestão, né, falando dos riscos psicossociais, mas não só deles, né, de toda uma gestão em saúde ocupacional, primeiro, né, ele evita sofrer penalidades, ele evita funcionários doentes e afastados, né, ele evita pagar mais impostos em virtude disso, né, então essa primeira dificuldade ele não vai ter esse obstáculo, né, e aí, no segundo momento, como você disse bem, né? Até por isso essas empresas são líderes de mercado, né? Que a gente percebe, que apostam, né? E investem muito pesado nisso, né? No bem-estar do colaborador, porque sabe, né? Que o colaborador, que ele está realmente totalmente amparado pela empresa, ele só tende a render mais, produzir mais, né? Muitas vezes vai ficar ali por muitos anos, porque, né? Ele é bem remunerado, Você tem retenção de você tem talentos. uma retenção de talentos, né? Você consegue ter toda uma projeção e um plano de carreira para aquele colaborador, né? Porque ele se sente bem, né? Ele se sente cuidado. Então, ele vai dar os passos necessários para subir naquela carreira dentro daquela empresa. E a empresa, de uma certa forma, ela só vai estar ganhando e se beneficiando, porque todo esse projeto de gestão completo, né? É muito forte, né? Na parte aí do marketing, né, da cultura da empresa, de como a empresa é vista no mercado, né? Porque querendo ou não, hoje, né, Jean, hoje, né, as redes sociais, né, o Isso. Instagram, o LinkedIn, o Facebook, né, muito facilmente, né, você viraliza informações, né? Exato. Seja para o lado positivo, seja para o lado Pro bem ou negativo, pro mal. né? Então, quando você tem uma empresa que você vê que enche os olhos, né? Você vê como ela cuida dos colaboradores, como você viu esses cases, né? Eu também já vi alguns cases que você fala, uau, né? Como que essa empresa ela se preocupa com o colaborador e é uma preocupação genuína, né? É uma preocupação que a gente percebe que vem lá desde, né, do acionista, da presidência da empresa e que está arraigada, né? Está entrincheirada em todo o sistema da empresa, né? Então tem diversos nomes, não vamos aqui citar, mas a gente sabe diversos nomes que realmente funciona, né? O projeto funciona e dá resultados a curto, médio e longo prazo, né? Perfeito, Rodrigo. E outra coisa, passivos trabalhistas, né? Então, eu não sou autuado. A autuação gera uma não conformidade que, se um trabalhador é afastado por um problema de saúde mental, o INSS pode entrar com uma ação regressiva, onde eu tenho que pagar os custos desse tratamento da saúde mental, porque eu deixei de cumprir a regra. Eu Perfeito. não avaliei os riscos, eu não implementei medidas de controle, esse trabalhador adoeceu. Eu vou pagar o INSS de volta o que ele vai despender com ele. Gente, olha que passivo alto. Se você é autuado uma vez, você tem um recurso, né, de ainda ter um desconto de 50% se pagar no prazo. Numa reincidência, você perde esse desconto, vai pagar o valor cheio. Numa nova reincidência, a sua empresa, essa empresa pode ser denunciada ao Ministério Público do Trabalho. E aí, meu amigo, você vai ter um termo de ajustamento de conduta, uma ação civil pública com custos absurdos. Então, Advogado, né? Todo um gente, o pessoal. custo do advogado, o custo jurídico para você se defender desses. Gente, é muito alto. É muito alto. Então, quem tem esse padrão ainda começa a ficar longe desses passivos, né? Perfeito, perfeito, Além Jean. do que você falou, né? Do FAP, RAT e tal, Sim, que é também o vai que impactar, né? vai impactar. Anualmente ele vai ter um impacto aí que ele não vai perceber de imediato, né? Mas quando virar o ano, né? Vai sofrer. Ele vai sofrer, Vai ainda sofrer. mais com a E quanto implementação. menor a empresa, mais ela sofre. Exatamente, né? E aí, pensando aqui de um outro ponto de vista, né, Jean, né? Então, vamos supor que a empresa ela demore, né, um pouco aí para avaliar, né? Demore um pouco para implementar essas medidas, esses riscos psicossociais, né? Ou ela também, né, como a gente vê muito, né? Ah, eu creio que não vai sair isso em maio, né? Já ouvimos. Pode ocorrer uma prorrogação, né? Então, eu vou esperar para ver o que vai acontecer primeiro, né? Então, a empresa muitas vezes ela desconsidera isso, né? Deixa esse assunto de lado e quando chega lá no dia 26 de maio, né?
Se sai alguma coisa, né, nesse sentido, aí eu começo a implementar, né? O que que você acha que pode acontecer nessa empresa aí, né, por ela tomar essa atitude, né? Olha, quando a gente fala de fiscalização, o universo de empresas fiscalizadas é muito pequeno, né? Então, por isso elas é uma roleta russa favorável para elas. É Aham. verdade. Mas quando a gente falou do benefício, né? Se eu não penso só na punição, nas vantagens, né? Mas o que vai acontecer agora é que é muito fácil fiscalizar o PGR hoje. Eu posso fazer isso de forma indireta. Um auditor pode pedir para 30 empresas mandarem seus PGRs por e-mail. Eu vou avaliar. Eletrônico, né? Hoje existe, né, o Gente, próprio DET, né? então eu começo a avaliar a distância, se ela tem ou não. E aí aparece o alerta: olha, isso aqui está mal feito, isso aqui não tem, ela deixou de fazer, e ela vai sofrer as consequências, ela vai ser autuada. E ela vai, que nem eu comentei, né? A autuação não isenta ela de ter que corrigir o problema. Então, ela vai ter que corrigir o problema. O que ela podia ter feito antes sem autuação, ela vai fazer, ainda sofrendo o risco de ter uma nova autuação. É um problema sério. E outra, a gente vai ter agora, a gente espera para julho, a inserção de mais 900 auditores fiscais de trabalho, Puxa vida. que isso vai causar um aumento de número de fiscalizações. Então, vai ficar mais difícil você não ser fiscalizado daqui para frente. Perfeito, Jean. Problemas graves. Dinheiro que a empresa vai ter que gastar, desnecessariamente. Exatamente, né? Então, custará muito mais para ela, né? Justamente ela deixar para depois, né? Do que ela fazer agora, né? Então, ela implementando agora, com calma, né? Fazendo boas escolhas, ela vai poder realmente ter muito mais benefício, até econômico, financeiro, né? Do que ela simplesmente deixar, né, ao descaso, achar que isso não vai ocorrer, ou jogar a sorte para ver se vai ter uma prorrogação, né? E ela vai sofrer Porque 2 vezes, viu? Porque quando você pede exatamente. para uma consultoria fazer um trabalho em curto prazo, ele custa mais caro. Exatamente, né? Já Que ela vai muda. deixar de fazer, de atender os outros clientes para poder dar uma priorização nessa empresa. Isso tem um custo, né? Perfeito, né? E E ela vai sofrer fora de que novo. tem o tal do plano de ação, né? Que a gente citou aqui algumas vezes, né? Sim. Então, se eu deixo lá para os 45, dia 26, vou contratar uma consultoria, vai me cobrar muito mais caro por esse serviço. E aí a consultoria se depara lá com diversos CIDs, né? De diversos colaboradores. A avaliação, né, feita pelos profissionais de segurança do trabalho também avaliam que não tem, né, muitas das coisas necessárias, né? E aí o risco vai lá para cima, né? E aí como não colocar isso no plano de ação? Como ela atender a um curto período de tempo, né? Então, com certeza, essa é uma opção muito ruim, né? Vamos dizer que essa Sem opção dúvida. não deve nem ser considerada porque a gente entende que vai ser muito negativo para Mas ela, nós né? temos um problema, né? Que a grande maioria das empresas, né, que a gente conhece são reativas. Sim, Então ela espera o evento acontecer, o fiscal bater na porta para começar a tomar uma atitude. É uma pena, mas sim. é a grande maioria das empresas pensa assim, né? Sim, sim. Eu percebo, né, Jean, que com a entrada 2022 do E-Social, né, juntamente aí com a NR1, né, a gente percebe até o mercado nosso, houve uma conscientização melhor, né? Eu acho que antes da entrada do E-Social e o envio dos eventos, né, do E-Social, eu percebo que a situação era mais gritante, né, nesse sentido. Mas com a entrada e a obrigatoriedade de fazer o envio desses eventos, a gente percebe que há uma preocupação, né, do atendimento desses envios, né, para justamente, né, evitar sofrer uma penalidade, né? Então, a gente percebe, né, como você citou bastante, né, nesse nosso GWCast, né, essa questão da evolução do processo, né? Então, de gestão. A gente tinha uma gestão já de décadas, né, de uma forma, se mudou para o modelo do PGR, se mudou, entrou o e-social, agora mais uma alteração. E como evolutivo, né? Então a tendência é que cada vez mais ele vai evoluindo, né? Então eu penso que o empresário de hoje, de 2025, né? Ele pensa já muito diferente de 2020 e muito, muito, muito diferente de 2010 ou de 2000, né? Perfeito. Então, a tendência é cada vez mais se adequar, né? Então, a proporção de quem não faz para quem faz está diminuindo muito mais, né? E a tendência vai ser cada vez maior, né? Mas agora, Jean, a gente gostaria de que você fazesse uma palavra, né, para
todo mundo que está aí nos vendo, nos ouvindo, né, sobre essa questão, né, da atualização da NR1 e os riscos psicossociais, né, que você desse uma palavra, né, para essas pessoas que estão nos vendo e ouvindo, né, algum ponto que você acha importante, alguma mensagem de conscientização, né? Então, a câmera está aberta aí para você Opa, poder falar com esse pessoal todo aí que está nos vendo e ouvindo, né? perfeito, perfeito. Então, talvez resumindo tudo que a gente comentou aqui, né? O PGR e a avaliação dos fatores psicossociais e os riscos psicossociais, quando eu fizer essa gestão bem feita, eu vou ter um benefício. A gente sabe que o problema de saúde mental está aumentando ao longo do tempo. É um problema que vai se agravar com o tempo. Se a gente conseguir fazer essa avaliação, então, as empresas precisam entender que todas elas precisam ter um código de conduta para a gente entender, olha, até onde eu posso chegar, o que se espera das pessoas, do interrelacionamento. Quer dizer, esse código de conduta vai refletir os valores da empresa. Olha, então meus líderes têm que trabalhar desse jeito. Para eu ter o quê? Um ambiente de trabalho mais saudável. E eu preciso também ter um canal de uma ouvidoria, onde em sigilo eu consigo receber essas denúncias, porque aí eu consigo tratar. Porque se você não faz uma coisa sigilosa, a pessoa fica com medo da represália. Então, Sim. mostrar muito claramente que a intenção da empresa é identificar os problemas e melhorar. Então, olha, você vê, eu tenho um código de conduta, eu tenho uma origem, né, uma fonte para onde eu consigo ouvir essa reclamação, esse anseio. Em algumas empresas, possibilidade de melhoria. Gente, a pessoa já está num nível bom e ela sabe, olha, eu posso melhorar ainda mais. Eu vou contar até um case para você bem Muito interessante bom. da construção civil. Olha, uma Aham. coisa muito antiga. Eu via gente que reclamava, falava, poxa, na minha obra, meu trabalhador saía, ia tomar uma bebida lá no bar da Ah, esquina. Tá? eu Como é que lembro eu faço? disso. Eu proíbo, eu faço, cara, pra você. Então eu fui numa empresa, numa obra, onde eles tinham essas máquinas automáticas de café. Ah, Ele sim. tinha café, café com leite, cappuccino, e com valor subsidiado, um valor ridiculamente baixo. Aham. Tinha outras maquininhas para refrigerante, Olha só. pequenos salgadinhos. Gente, eu deixava dentro da minha obra esses mimos para o Aham. trabalhador, ele não precisava se deslocar, ele tinha o acesso àquilo ali. Gente, isso é uma coisa bacana. O Sim. trabalhador se sente valorizado e o custo era irrisório. Uhum. Era subsidiado, tá? Então ele era Sim. irrisório. Então o trabalhador começava a não querer sair mais, porque ele tinha as suas necessidades ali, até em termos de um local para você poder dormir Olha só. depois da hora do almoço, a gente chama de Descanso, né? redário. O pessoal É. punha várias redes. Gente, trabalhador. Gente, o sono pós-almoço é fundamental, o rendimento melhora. Sim. Então, quando a gente começa, né, a implementar medidas boas para o trabalhador, então, olha, eu tenho um código de conduta, eu consigo receber essas informações. E eu treino a minha liderança, que esses líderes é Isso que é vão fazer a diferença. importante. Então, meus líderes têm que ser conscientizados de que a reação das medidas que ele toma vão repercutir na empresa. Uhum. Então, ele saber ouvir mais, poder ter um feedback, dar esse feedback para as pessoas. É muito, muito importante. E a gente sabe que esse nível de estresse no mundo atual está aumentando. A gente não pode dizer que o trânsito é um causador de um problema psicossocial da empresa, mas ela Sim. contribui sim. Sim. Então, se eu tenho fator... Deslocamento, né? Gente, se eu tenho fatores externos, eu já chego cansado. É. Gente, aquilo vai contribuir, vai se somar aos problemas que eu tenho dentro da empresa. Então, por exemplo, um caso que eu acho fantástico, que era uma empresa de coleta de lixo, Olha. que os trabalhadores vinham de bicicleta. E existiam acidentes, né? Então, o que a empresa fez? Ela criou um departamento de manutenção de bicicleta dentro da empresa. Olha só. Ela colocava olho de gato, luzinha branca na frente, luz vermelha piscando, ofereceu capacete para o trabalhador, fez um curso de direção defensiva de uso de bicicleta e fazia uma manutenção. Sapata do freio, calibrar pneu. Eles olhavam, olha, o caminho que você faz para vir para cá, você passa junto numa avenida com muito ônibus. Olha, tem uma paralela muito mais... Nossa. Você parou para perceber que eu reduzi a possibilidade de um acidente de trajeto, reduzi o estresse desse trabalhador. Cara, são essas medidas que se a gente Sim. implementar, a gente vai atingir um objetivo. E primeiro, né, para o efeito do psicossocial, eu preciso ter uma análise ergonômica, Perfeito. uma avaliação ergonômica preliminar bem feita.
identificar esses fatores e começar a trabalhar. E tem que ser multidisciplinar. Aham. Eu tenho que ter vários membros da empresa, RH, DP, gerência, trabalhador, influência. A gente tem líderes naturais dentro da empresa. Às vezes ele tem um Sim, cargo lá menor, mas ele é um líder, né? E ele sim. tem que participar desse trabalho, dessa conversa, dessa reunião periódica para identificar esses problemas e ter esse diálogo com o trabalhador para ele poder sugerir propostas de melhoria. Gente, isso que é complexo, é difícil fazer Sim, isso aí, então, sim, mas eu tenho que começar. Então, mas eu acho sim. que essa capacitação de lideranças e depois dos trabalhadores, eu vou começar a colher os frutos a médio prazo. Perfeito, Jean. Então, a gente vê que não é uma tarefa simples e fácil, né? Não, Não é apertar um botão, né? E você tem, né, toda essa gestão, né, de riscos psicossociais dentro da empresa, né? Por isso que tem que começar logo, né? Já que não é um trabalho tão simples, tão rápido, né? Como muitos talvez desejariam, né? Então, envolve muito trabalho, né? Envolve muito treinamento, né? Palestras, né? Então, toda uma construção, né, de um trabalho em conjunto, mas que vai dar um fruto ali na frente, né? olha só, já na avaliação, se eu tenho código de conduta, eu tenho um canal de recebimento de denúncia ou proposta de melhoria, se eu sei tratar isso aí, provavelmente o meu risco já não é alto. Com certeza. Porque eu implementei medidas, eu preciso avaliar agora a eficácia delas, se elas são realmente Exatamente. pertinentes. Mas você vê que interessante, quando eu começo a ter medidas já implementadas, se eu já treinei meus líderes, provavelmente na hora de classificar o risco eu já não tenho ele alto. E algumas medidas, né, como essa que você citou do assédio moral, já existiam na NR5, né? Então, a empresa, né, que já por alguns anos ela vem evoluindo e Perfeito. implementar essas novas alterações, né, que estão sendo mais constantes das NRs, ela já talvez já deu alguns passos importantes para agora entrar, né, com essa atualização da NR1. Agora, se também talvez ela não implementou ou deixou para depois, né? Ou talvez não validou a eficácia dela, agora é o momento oportuno, né? De Perfeito. ela adequar o passado, que talvez ficou para trás, e agora poder apresentar, né, o presente para o futuro também, né? Muito bom, Gianfranco, né? Foi realmente, né, pessoal, um bate-papo incrível aqui com o Gianfranco, né? Agradecemos muito aí por compartilhar todo o seu conhecimento, né? Trazer aí muita informação, muitos insights importantes, né? Cases, né? Exemplos, né? E tenho certeza, né, que esse conteúdo vai ser muito importante aí para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, né? E a importância, né, de seus colaboradores terem aí um ambiente de trabalho seguro, um ambiente de trabalho saudável, né, para todos eles, né? E para você que nos acompanhou até aqui, né, continue sempre acompanhando aí a Global Work, seja no Facebook, Instagram, LinkedIn, né? Procura sempre curtir a Global Work e nos acompanhar, porque esse, né, foi um episódio somente. Iremos fazer vários episódios com temas recorrentes, seja sobre a parte de consultoria em segurança do trabalho, seja a gestão em saúde ocupacional e todos os temas, né, que são atuais, importantes, né, e que muitas vezes nós temos dúvidas, não sabemos muitas vezes a quem recorrer, a como procurar informação, né, visto que hoje é uma diversidade muito grande de conteúdo, né, mas às vezes não temos a segurança necessária para obter esse conteúdo, né. Gianfranco, uma última palavra final aí, quiser falar um pouco com os nossos ouvintes aí que estão nos vendo e ouvindo, né, para nós finalizarmos esse GWcast. Olha, mas o que eu gostaria de falar mesmo era cumprimentá-lo, Rodrigo, parabéns pela Uhum. iniciativa dessa nossa reunião. Foi uma conversa muito agradável, fluida, e acho que essa é a nossa missão também, levar o conhecimento para as pessoas e soluções para que elas tenham uma melhoria aí, a gente tem um mundo melhor, não só uma empresa, né, mais evoluída, sem problemas, mas de forma geral a gente ajudar todos a ter uma evolução, que é o que a gente quer sempre, né? Exatamente, Gianfranco. Quando você fala isso, eu penso em propósito, né? Muitas vezes o negócio é importante, né? A empresa, ela vive para dar lucro, né? Perfeito. Ela precisa crescer, mas eu percebo, né, que negócios que têm propósito, né, eles crescem e dão lucro muito mais. Os colaboradores compram essa ideia, né? E ela realmente impulsiona o negócio
e de uma certa forma que não afeta os colaboradores, né? Agora, quando a empresa não tem um propósito muitas vezes genuíno, né? Tanto no seu negócio quanto em zelar pela vida dos colaboradores, a tendência é só ter problema, né? Ela só vai retroagindo para trás e tendo dificuldades, né? Então, foi um prazer estar aqui com Poxa. você. Agradeço muito, um prazer é estar com vocês também, né? E logo, logo vem mais, pessoal.